Graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma breve leitura, de maneira sintética, da carta aos Filipenses. Ela foi provavelmente escrita entre o ano 50 e o ano 60, por agradecimento por uma doação que Paulo recebeu. Ela tem uma particularidade em relação a outras cartas. Em Coríntios, por exemplo, havia a questão da idolatria, o mal moral, que também estava naquela igreja. Em Colossenses, por exemplo, o povo estava se perdendo por causa de filosofias. E em Gálatas havia um problema doutrinário, a questão do judaísmo infiltrado naquela comunidade. Paulo e Silas pregaram a palavra em Filipos, foram presos e louvaram o Senhor na prisão. Houve um terremoto e o guarda se converteu. E ali se iniciou uma igreja. Essa igreja ajudou financeiramente Paulo. E a gente deve entender que não é muito fácil, porque o líder, aquela pessoa que vai pregar a palavra, acaba sofrendo, passando por uma situação pesada, que é a prisão. Então, o objetivo dessa carta é o agradecimento, mas também falar sobre dois grandes perigos que havia na igreja. A falta da unidade. Houve duas irmãs que eram devotadas à fé, que brigavam naquela igreja. Havia uma disputa entre elas, uma disputa pessoal. E a questão do conhecimento da cidadania cristã. É muito importante nós reconhecermos que nós somos cidadãos aqui na terra, mas nós somos muito mais cidadãos no céu. E é isso que a Escritura vai nos colocar, uma cidadania cristã que acontece aqui na terra e que nos é apontada para o céu. Isso é importante porque também havia naquela comunidade judeus legalistas que tratavam a ideia do crescimento material além da fé. Quando ajudamos o irmão em Cristo, por exemplo, nós reconhecemos a unidade da igreja. Olhando aqui para a terra, sim, claro, alguém que está ao seu lado, mas olhando para o céu. A nossa fraternidade é celestial. A carta mostra a vida cristã de um cidadão do céu, ainda que ele esteja aqui na terra. E é isso que está sendo mostrado aqui. Outro aspecto é mostrar o líder Paulo preso. E isso causa medo, né? Assistimos a um vídeo em que um cristão foi executado. Isso, de alguma forma, nos coloca uma questão, né? Para muitos, aquilo é um ato que pode causar temor. Mas a Escritura nos mostra exatamente o contrário. Paulo nos mostra, por exemplo, a mensagem de que o quanto é glorioso sofrer por causa de Cristo. E a Escritura nos mostra isso algumas vezes. Em Mateus, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Está em Mateus capítulo 5. Em Atos capítulo 5, verso 40 e 41, temos: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se,
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Em Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 4 ao 19, temos: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. No capítulo 3, versos 7 ao 9, temos: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Destaquei essa passagem aqui para mostrar que Paulo, como judeu, pregou como cristão. Paulo, judeu, pregou como cristão. Do verso 27 ao 30, temos uma recomendação muito importante. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Que nós falamos aqui sobre sofrer em nome de Cristo, padecer em nome de Cristo. Isso, na verdade, é uma glória, ainda que para muitos possa parecer ou causar medo, causar uma rejeição. Nós devemos reconhecer que, na verdade, isso é uma graça de Deus, um favor. E dessa forma, Paulo estimulava a igreja a prosseguir firme na fé. No verso 14 do capítulo 2, ele dá uma outra recomendação: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis, como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então Paulo espera que aquela igreja, que ele trata com carinho, com ternura, dê esse fruto. Ele diz aqui no final que ele correu e trabalhou, mas não trabalhou em vão. Ele não ter corrido nem trabalhado em vão. É interessante porque essa carta ele vai apresentando de modo
muito carinhoso, porque ele foi acolhido, foi ajudado materialmente, financeiramente por essa igreja. E aqui ele vai estimular também a igreja no seguinte sentido: a santificação não ocorre somente pela oração ou pelo esforço, mas por seguirmos o exemplo de Cristo em obediência e humildade. Ele encoraja dessa forma os filipenses. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E aqui em Filipenses, ele mostra mais uma vez, estimulando o povo a persistência na obediência a Cristo, na obediência a Deus. É importante reconhecer que nessa carta ele faz uma afirmação cristológica, uma afirmação doutrinária muito forte. Ele cita que, sendo em forma de Deus, falando sobre Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem cristológica, uma das mais fortes na Escritura, em toda a Escritura, sobre a natureza, sobre a obra de Cristo, sobre o que Ele fez, sobre quem Ele era e o que Ele fez aqui. E é esse exemplo que Paulo está apontando. Quando nós estivermos em alguma situação de humilhação, de opressão, ou mesmo vitimados pela violência, por causa da palavra de Deus, e não por qualquer outra falha nossa, mas por causa da palavra de Deus, por causa do nosso testemunho cristão, então nós temos que olhar para Cristo, porque Ele que teve a forma de Deus, se diminuiu para vir até nós e viver como servo, e servo em obediência. No capítulo 4, o último capítulo, temos: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essas duas senhoras, essas duas irmãs, Síntique e Evódia, estavam numa disputa pessoal, mas elas eram crentes devotas. Isso causava um certo desgaste na igreja. E aqui ele coloca de uma maneira carinhosa, chamar a atenção. Rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Alegria e coroa estais firmes no Senhor. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu e nós não podemos entrar nessas disputas de maneira a nos desgastar, a causar divisão entre nós. Muitas vezes a disputa pode ser até teológica, mas essa disputa teológica, mesmo a disputa teológica, gente, ela não deve nos desgastar essa nossa fraternidade.
Evidente que existem conceitos relativos à fé de muitos pontos. Alguns são realmente muito complicados, porque pode bater para um lado que o outro esteja pregando uma heresia. É muito complicado isso, né? Mas nós devemos procurar, com amor, resolver essas questões. É isso que ele está colocando aqui. Porque a nossa confissão é em Cristo. A nossa confissão é a mesma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está apontando, mais uma vez, com muita ternura, de que modo nós devemos proceder. E dentro disso, né, verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude, temos que pensar dessa maneira. E algum louvor é dessa forma. Não há outro caminho, né? O caminho que ele nos aponta aqui é o Senhor Jesus, que foi dessa forma que deu o seu testemunho entre nós. Foi dessa maneira que ele deu testemunho. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu vou parar aqui no verso 13 para dizer que essa carta aos Filipenses ela é fantástica porque muitas dos versos citados por cristãos estão nessa carta. Muitos dos versos que muitos cristãos citam, eu confesso que não cito muito porque eu tenho temor de citar isso aqui, mas muita gente cita essa passagem: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é uma palavra fortíssima, mas é muito forte essa palavra. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Então é isso, né? Eu concito os irmãos a lerem a epístola inteira pela maravilhosa palavra que é ministrada nessa carta aos irmãos de Filipenses e que se tornou pública para toda a igreja de Cristo. É uma carta que deve ser lida, estudada e lida várias vezes pela mensagem evangélica que ela possui e pelo amor que ela nos aponta que devemos ter um pelos outros, pelo amor, pelo respeito, pela consideração, por reconhecer o sofrimento pelo qual muitos passam, saber das dúvidas que cada um tem. Muitas vezes um irmão está saindo de um local para morar em outra cidade, trabalhar, e a gente sempre tem dúvidas, né? Quase sempre a gente tem aquele temor que Deus nos proteja, que Deus nos guie, que Ele esteja conosco, que nos dê bênçãos naquele local. Mas que se nós formos por acaso para um local e algum sofrimento passarmos por causa da nossa fé, que Cristo esteja conosco. É isso, irmãos. Graça e paz, então, que Deus nos proteja e nos livre do mal, nos abençoe e que nos dê uma vida cristã, seja como for, uma vida cristã. Amém?